Amém. Graças e paz do Senhor Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus no capítulo 7, do versículo 7 ao 12, ao 11 eu quero ler as palavras do próprio Senhor Jesus. Ele disse assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas ou boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. E aí ele termina com uma pergunta aqui. E essa palavra do Senhor Jesus está dentro do sermão da montanha, do sermão do monte, como nós conhecemos. De Mateus capítulo 5 a capítulo 7, Jesus está no monte. Ele está pregando o sermão do monte. E dentro desse sermão, Jesus vai falar isso. Dentro desse sermão de tanta instrução, aqui já está no finalzinho das suas palavras, ele vai falar sobre a bondade de Deus. Sobre a bondade de Deus. E a bondade de Deus aqui, manifestada pelo próprio Filho de Deus, está dentro de um pedido que Ele nos dá a oportunidade. Há três verbos aqui que estão no imperativo, no tempo presente: pedir, buscai e batei. Três coisas Jesus falou: pedir, buscai e batei. Dentro desses três momentos que Jesus está nos ensinando, nos dando a liberdade de falar com o Pai, se você ler o texto, você vai perceber que esse contexto está dentro da oração. Dentro do contexto da oração, quando Jesus ensina essa bondade de Deus: pedir, buscai e batei. Agora, eu preciso entender qual é o propósito de pedir a Deus. Por que eu estou pedindo a Deus? Irmãos, às vezes eu vejo, eu ouço isso, cristãos falando que joga na Mega Sena, que joga no jogo do bicho. Que joga, irmão, que joga, jogo de azar, que joga. Primeiro, o erro já está aí, jogar, porque a nossa confiança não está no nosso braço, não está nas coisas desse mundo, está no Senhor. Primeiro está aí, é o jogo de azar. Ao invés de pedir a Deus, confia na força do seu braço ou desse vil metal desse mundo. O erro começa por aí. O segundo erro é confiar nessa riqueza passageira. Por que eu peço a Deus? Por que nós estamos aqui nessa noite? Por que nós viemos aqui nessa noite? Você faça essa pergunta: por que eu venho adorar o Senhor? Por que eu venho à igreja? Por que eu venho nessa reunião com a igreja buscar o Senhor? Qual é o motivo pelo qual eu estou aqui? Será que eu venho aqui só para pedir? Será que eu venho aqui só para buscar? Será que eu venho aqui só para bater? Qual é a razão e o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa noite? Se nosso propósito é buscar uma porta aberta, irmão, deixa eu falar uma coisa para você: a porta já está aberta, amém? Não existe porta fechada para crente. Não existe porta fechada para quem tem um compromisso com Jesus. Não existe porta fechada. Aí você pode falar: pastor, mas está fechado, até agora eu não consegui um emprego, até agora eu não consegui a cura, até agora eu não consegui o milagre. Mas eu quero mostrar para você que a porta está aberta, irmão. É só uma questão de tempo, amém? É uma questão de tempo para você passar por ela e receber a sua vitória. É uma questão de tempo. Nunca pense que a porta esteja fechada para você, porque a porta que Jesus abriu ninguém fecha, e a porta que Jesus fecha ninguém abre. Aleluia. Por isso, sim, eu venho pedir as circunstâncias da minha vida que me fazem pedir ao Senhor, pedir uma resposta, pedir uma bênção, pedir uma direção, pedir ao Senhor aquilo que eu necessito. É lícito isso e está dentro da bondade de Deus. E diferente de nós, irmãos, que Jesus disse: olha, mesmo você sendo mau, você não vai dar uma pedra para o seu filho no lugar de pão, você não vai dar uma serpente para o seu filho no lugar de peixe. E Jesus disse: mesmo você sendo mau. Por que ele falou isso? Porque ele fala da natureza do homem.
A natureza humana é má, nossa natureza é caída. Por isso nós precisamos de Deus a cada dia para nos ajustarmos no Senhor. Então Jesus disse: mesmo você tendo uma natureza ruim, caída por conta do pecado, e você precisa de mim para melhorar, mesmo você sabe da coisa boa para o seu filho, imagina o vosso Pai que está no céu vos dará coisas excelentes. Aleluia. Então nós entramos aqui para pedir sim, pedir uma direção, pedir sim uma resposta daquela causa de oração, como sempre estamos pedindo e orando e buscando, nos debruçando diante do Senhor. Entramos aqui para pedir sim a salvação da nossa casa, um milagre, uma resposta, uma direção de Deus. E eu sei que o Senhor está ouvindo, eu sei que o Senhor está contemplando as nossas vidas, irmão. Vou falar de novo, essa porta já está aberta, essa porta já está aberta, não vai ser aberta. Então mesmo assim, enquanto eu não passo por ela, qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito? Estar aqui, estar mostrando para o Senhor quem eu sou, qual é o meu desejo, qual é a minha perspectiva, qual é a minha intenção. É estar com os meus irmãos, é estar aguardando Jesus voltar, estar diante da sua palavra em compromisso de fé, de reverência e de santidade na sua presença. Enquanto isso eu venho pedir sim mais de Deus, pedir para que eu possa estar de pé na sua presença, voltado ao seu propósito, pedir sim aquilo que eu necessito para minha casa. Talvez falta pão na sua casa, peça e Ele te dará. Aleluia. Talvez há uma necessidade espiritual, peça que Ele suprirá. Talvez há uma necessidade emocional, peça que Ele suprirá a sua alma. Aleluia. Por isso Jesus disse: pedi. Na mesma tônica, Jesus disse: buscai, buscai. Irmão, às vezes tem muita gente que reclama, murmura, questiona, mas não busca. Não busca. Quando pede, pede uma vez só e não pede mais. Quando busca, busca uma vez só e não busca mais. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver homens e mulheres de Deus que se voltavam em grande devoção, buscando o Senhor continuamente. Davi dizia assim: uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei. Olha só, uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei. Nessa noite nós estamos buscando aqui. Quando viemos nessa atitude de busca diante da presença do Senhor, porque eu sei, eu tenho uma convicção que eu vou bater diante do céu, diante do Senhor, mas eu sei que essa porta está aberta. Amém? Essa porta está aberta, como eu falei, vou reafirmar, e está aberta para quem tem compromisso com Jesus, para quem tem compromisso com a igreja, para quem tem compromisso com a palavra. A porta está aberta. Eu vou mostrar para você, irmão. Às vezes você está reclamando, o tempo está passando, as coisas não acontecem, e você diz assim: mas pastor, como que está aberta, sendo que até agora eu não passei por ela? O tempo vai chegar, a hora vai chegar que você vai pisar do outro lado. Amém? E você vai ver que realmente a porta já estava aberta. Era uma questão do tempo de Deus, da hora de Deus, do momento de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Enquanto isso, meu irmão, enquanto isso, continue buscando, continue pedindo, continue na presença do Senhor, continue batendo. Aleluia. Jesus, Ele vai dar um exemplo de uma mulher, de uma viúva pobre, de uma viúva necessitada. Quando fala de viúva no Antigo Testamento, é uma pessoa de muita dificuldade, muitas vezes da pobreza, muitas vezes por ser viúva, não tinha um marido, não tinha um sustento, não tinha um aparato, não tinha ali a ajuda, e era uma pessoa menosprezada muitas vezes na sociedade, carente, necessitada. E Jesus vai trazer uma parábola de uma viúva, que ela tinha uma causa, além das suas dificuldades, além das suas intempéries pessoais, ela tinha um adversário, ela tinha uma causa, e ela ia diante do juiz, por conta da sua causa, e pedia, e rogava ao juiz, por uma resposta, para que o juiz desse para ela, entregasse para ela, a sua resposta da sua causa. Mas havia um adversário também contra ela. E Jesus, quando vai falar sobre isso, Ele vai falar sobre a oração, irmão. Ele vai falar sobre a nossa
posição de orar sempre sem desfalecer, buscar sempre, bater sempre sem desanimar. E a grande questão aqui é a questão do ânimo, é a questão da perseverança. A grande questão é a fé, é a insistência diante da presença de Deus. E aquela mulher, ela buscava, ela insistia, ela batia, ela procurava o juiz. E quando ela chegava diante do juiz, o juiz a desprezava. Literalmente, o juiz não queria nada com aquela mulher, virava as costas para ela. Mas aquela mulher tinha uma perseverança, uma busca, e ela não desistia, mesmo ainda tendo um adversário que a incomodava. E ela ia diante do juiz. Ainda Jesus diz que o juiz é um juiz iníquo, e não se importava com a mulher. Mas a mulher, mesmo com isso, ela perseverava em buscar em Deus a sua vitória. Aleluia. Um dia a mulher foi diante do juiz, como todas as vezes que ela foi, e o juiz, de tanto ser importunado, de tanto ser buscado por ela, ele disse: eu vou atender a causa dessa mulher, para que ela não me importune mais. Eu vou atender a causa dela, para que ela nunca mais me procure e não me busque mais em me importunando. E deu a resposta para ela. Aí Jesus disse assim: o juiz iníquo, viste o que fez o juiz iníquo atendendo a viúva? Imagina o juiz eterno, o Pai que está nos céus, não atenderá a minha sua causa? Aleluia! Ele nos responderá, mesmo que seja tardio a nossa perspectiva, irmão. Irmão, tem hora que parece que demora a resposta de Deus. Eu falo isso com propriedade. Quantas vezes oramos e estamos orando por causas? Quantas vezes oramos e muitas vezes a nossa oração veio na hora que nós não esperávamos. A resposta veio na hora que a gente menos esperava. E passou o tempo. Algumas orações demoraram um tempo para ser respondidas, outras foram rápidas, e aquelas que nós orávamos e buscávamos com intensidade, batendo, pedindo, buscando, muitas vezes não vieram no mesmo dia, não vieram no mesmo mês, não vieram no mesmo ano, mas chegou o tempo de Deus responder a oração, e quando Deus respondeu, muitas vezes nós nem percebemos que Deus te entregue a vitória. Quando fomos perceber, irmão, estávamos com a vitória em nossa mão. O tempo não é nosso, irmão, o tempo é de Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo em Apocalipse. Antes de Apocalipse, nós estamos em Mateus. Vai um pouquinho para frente. Deixa eu mostrar para você a porta que está aberta para você. João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10. Capítulo 10 e versículo 9 e 10. João 10, 9 e 10. Amém? Olha o que Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia! Jesus disse: eu sou a porta. Que porta é essa? Jesus é a porta das ovelhas. Ele disse: se alguém entrar por mim, entrará e sairá, e achará pastagens do outro lado. E ele disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Irmão, irmã, do outro lado dessa porta, você vai encontrar uma abundância extraordinária que Deus preparou para você. Aleluia! A hora que você cruzar essa porta, a hora que você passar do outro lado, você vai ver o que Deus já planejou, projetou e já reservou para você. Aleluia! Vou falar de novo, irmão. Essa porta está aberta. Como eu estou olhando para a porta da igreja, essa porta está aberta. Ela está aberta. Por isso a necessidade que eu e você temos de perseverar. Jesus disse: eu sou a porta.
Ele se coloca como referencial. Às vezes nós buscamos muitas portas, irmão. Eu só preciso olhar para essa porta e ver que ela está aberta. Às vezes, irmão, nós nos incomodamos tanto, batemos em lugares que não é para nós e ficamos incomodados. Às vezes nós até murmuramos diante do Senhor, falando: Senhor, mas o Senhor não abriu a porta para mim, Jesus? Por que eu não consigo? Por que não vai? Porque não é a hora, irmão, porque não é a porta, porque não é o lugar. E Deus vai mostrar para você, vai te conduzir. Quando você menos esperar, você vai passar por aquele lugar e a vitória vai estar do outro lado. Aleluia. E eu quero profetizar e declarar isso nessa noite, irmão, que será por esses dias, será por essa semana, por esses dias ainda, você vai passar nessa porta. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse: eu sou a porta, e eu estou olhando para Ele, e eu e você está olhando para Ele. Estamos aqui, estamos olhando para o Senhor, irmão. Não tem como perder o endereço da bênção, não tem como perder o endereço da vitória, porque nós estamos olhando para Jesus. Só perde a bênção e perde a vitória quem perde o foco. Mas nós estamos aqui buscando o Senhor, nós estamos diante do endereço da bênção. Aleluia. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Que porta de vitória, porta de salvação. Ele diz: entrará e sairá e achará pastagens. Olha, quem passa por Ele, quem passa pela porta que é Jesus, além de se salvar, ainda encontra pastagens do outro lado. Essa é a figura do pastor e da ovelha. O que tem do outro lado? Pastagens, o pasto verdejante. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. É esse lugar de vida, esse lugar de segurança, esse lugar de abundância. Versículo 10, Jesus disse: o ladrão, fazendo uma alusão ao inimigo, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia. Essa porta é uma porta de abundância, essa porta é uma porta de prosperidade, essa porta é uma porta de vida. Abra sua Bíblia aí agora em Apocalipse, no capítulo 3. Deixa eu mostrar para você, irmão. Você não entendeu ainda? Você não entendeu ainda e está reclamando? A partir de hoje você não vai reclamar mais. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Olha Jesus falando com a igreja: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: assim diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Aleluia. Aí Jesus escreve 7 cartas para as igrejas da Ásia Menor, naquela época, lá atrás. Lá pelo ano 95, através do apóstolo João, exilado numa ilha chamada Patmos, Jesus aparece para ele num domingo, é uma revelação, e mostra para ele o final dos tempos, mas envia 7 cartas para 7 igrejas. E essa é uma das cartas endereçada a uma igreja chamada Filadélfia, uma igreja pequena, mas uma igreja saudável, fiel, que buscava o Senhor, em uma cidade de cultura grega, em uma cidade que cultivava vinha, que tinha muitos vinhedos, que rodeava essa cidade, uma cidade também que passava por terremotos constantes naquela região. Mas Jesus envia uma carta para Filadélfia, aí a Bíblia diz no verso 7, e ao anjo da igreja, se referindo ao pastor da igreja, que está em Filadélfia, escreve, ou seja, Jesus escreve ao pastor da igreja, ao líder daquela igreja local, e aí o anjo diz: isto diz o que é santo. Quem que é o santo? O próprio Deus, o próprio Jesus. O anjo diz: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. E tem 2 coisas aqui, irmão. Quando Jesus escreve para essa igreja, o anjo diz que ele tem a chave de Davi. A chave de Davi fala de autoridade, porque Jesus vem de Davi, ele é filho de Davi genealogicamente.
E Jesus tem a chave de Davi. Davi foi rei, reinou sobre Israel, foi o rei mais amado de Israel. E chave na Bíblia fala de autoridade. Só abre a porta quem tem a chave, irmão. Só abre e fecha quem tem a chave. Quem tem a chave tem autoridade. Quem tem a chave tem o acesso. Aleluia. Jesus estava dando uma chave para esta igreja, para ter acesso à porta, abrir a porta, entrar e sair a hora que quisesse. E eu quero crer nessa noite que Jesus está dando a chave para mim e para você. Aleluia. A chave, a autoridade de entrar, de abrir e fechar. Aleluia, a chave que vem das mãos do Senhor. E por que eu disse, irmão, que essa chave, essa porta está aberta para mim e para você? Com quem tem compromisso com Deus. Só vai estar aberto com quem tem compromisso com Deus. Jesus não abre a porta assim para qualquer um, não, irmão. Não é bagunçado, não. Tem gente que pensa que é assim. Vai na igreja para receber uma bênção. Pode até receber uma bênção. Pode até receber uma bênção. Mas isso está muito além de ter o abençoador do seu lado. Eu preciso passar por ele. A grande diferença aqui é que essa igreja em especial recebeu uma chave, recebeu uma autoridade para abrir uma porta especial. Amém? Por que ela recebeu? Olha o versículo 8. Eu sei as tuas obras. O primeiro ponto. Eu sei as tuas obras. Para onde que Jesus está olhando nessa igreja? Ou seja, para todas as igrejas? Para as obras, para a vida, para a prática cristã, para o temor a Deus, para o compromisso diante do Senhor. Ele disse: eu sei as tuas obras, eu sei a sua vida, eu conheço você, eu sei o que você faz, eu sei o que você pensa, eu sei o que você sente, eu conheço os teus planos, eu sei os teus passos, eu sei todas as suas atitudes. Jesus disse: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Espera aí, irmão, para Jesus colocar uma porta aberta diante dessa igreja, é porque as obras dessa igreja são obras que agradam o coração do Senhor. Para Jesus colocar uma porta aberta diante dessa igreja, é porque essa igreja dá fruto e faz a diferença diante do Senhor. Aleluia. Irmão, vamos olhar para as nossas obras. Será que as nossas obras estão agradando o Senhor? Porque Ele está olhando. As minhas obras como pai, as minhas obras como esposo, as minhas obras como irmão em Cristo, como servo de Deus, as minhas obras como um homem que precisa amar o próximo como a si mesmo, que observa os mandamentos, as minhas obras como servo a cumprir a palavra de Deus, as minhas obras em servir, em caminhar no Evangelho, e assim as suas obras também. Quando Jesus se volta para essa igreja com essa carta, ele disse: eu sei das tuas obras, e por causa das tuas obras eu coloquei uma porta aberta diante de você. Eu coloquei uma porta aberta e ninguém pode fechar. Circunstância não vai fechar, homem não vai fechar, o diabo não vai fechar, ninguém vai fechar essa porta, porque foi Ele que abriu, e a porta que Deus abre ninguém fecha. Aleluia. Irmão, você está entendendo que essa porta está aberta por causa de um compromisso? Você está entendendo que essa porta está aberta por causa de uma aliança? Você está entendendo que essa porta está aberta por causa das obras? Porque você está aqui perseverando? Você está entendendo que Jesus não abre a porta para qualquer um, irmão? Tem outras igrejas aqui que a porta estava fechada. Essa porta está aberta para quem tem compromisso. Ele sabe as obras, Ele aponta as obras e diz: eu sei as tuas obras, por causa disso, diante de ti eu coloquei uma porta aberta. Ele não colocou uma porta fechada, irmão, colocou uma porta aberta. Se você continuar lendo o capítulo 3, capítulo 4, irmão, olha aí no capítulo 4, só para te mostrar, aí mesmo em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, depois dessas coisas, João falando, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Nós vamos ter o capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse. O capítulo 1 é a revelação da glória do Cristo vivo, ressurreto. O capítulo 2 e 3 são as 7 cartas enviadas para as igrejas. E quando é o capítulo 4,
João recebeu as cartas. No capítulo 4, começa assim: depois dessas coisas, ou seja, depois das cartas enviadas à igreja, depois do que Jesus falou para a igreja, eis que olhei, e estava uma porta aberta no céu. E segue o texto: e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Sabe o que Jesus faz? Lá de dentro do céu, Jesus disse: João, sobe aqui, a porta está aberta, sobe aqui que eu vou te mostrar agora o que vai acontecer lá na frente. Aleluia. Além de abrir uma porta na terra, ainda abre uma porta no céu, irmão. E a porta no céu é a porta da revelação, é a porta das grandezas espirituais. Ele não só abre uma porta para mim e para você aqui, para desfrutarmos aqui, como ele disse, das abundâncias do Senhor, mas ele abre a porta da revelação das coisas de Deus e nos convida a entrar. Aleluia. Jesus disse: eu sei das tuas obras, e por causa disso coloquei diante de você uma porta aberta, ninguém pode fechar. Ninguém vai fechar essa porta. Amém? Aqueles que se levantarem para fechar essa porta darão de frente com o próprio Cristo, porque foi Ele que abriu, irmão. Mas não para aí. Jesus disse: ninguém pode fechar. Depois ele diz no verso 8: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. De novo, ele volta para o compromisso. Mesmo diante de circunstâncias, mesmo diante de lutas, mesmo diante de provas, mesmo quando você bateu em portas erradas achando que era certa, mesmo quando você orou, o seu esposo não mudou ainda, seu filho não mudou ainda, mesmo que não veio a resposta ainda daquela causa, mesmo diante da enfermidade, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de todas as circunstâncias, tendo pouca força, você guardou a minha palavra e você não negou o meu nome. Aleluia. Irmão, quantos momentos de dificuldade nós passamos? Talvez na área financeira. Quantas dificuldades muitas vezes passamos por privações, pouca força, pouca força. Talvez na área espiritual, talvez uma baixa espiritual, uma fraqueza espiritual, pouca força. Talvez na vida emocional, sentimental, pouca força. Ou seja, você pode colocar aqui a área da sua fraqueza, da sua necessidade, de pouca força, mas você continua perseverando, você continua insistindo, você continua batendo, você continua buscando. E Jesus está olhando tudo isso, Ele está contemplando o teu coração, está vendo a sua intenção. Jesus disse: mesmo tendo pouca força, você guardou a minha palavra. Irmão, como isso é precioso diante de Deus. Mesmo você perecendo, você sentindo na carne, mesmo vendo os outros murmurarem, se desviarem, se afastarem, você continuou. Com pouca força você continuou e você guardou a minha palavra. Mesmo com pouca força, mesmo passando por momentos difíceis e até pensando em desistir, não desistiu, continuou com pouca força. Você guardou a minha palavra e você não negou o meu nome. Sabe qual é a resposta, irmão? Eis que pus diante de ti uma porta aberta. Aleluia. Não vai abrir, irmão, já está aberta. Amém? Em nome de Jesus, eu profetizo e declaro que pelo Espírito de Deus, Ele vai te mostrar esse lugar, e você vai passar do outro lado, dando glória a Deus. Você vai entrar nesse lugar, esse lugar que o Senhor já preparou para você, irmão. É assim mesmo. Estou falando para você que eu fiquei alguns dias em crise por causa da porta, mas quando eu nem imaginava, quando eu menos pensava, Jesus me fez entrar na porta. E quando você entra na porta, irmão, é tão suave. Quando você entra na porta que Ele preparou, é tão fácil. Está tudo preparado, irmão. A pessoa pega os papéis na sua mão e fala assim: vamos lá para a sala, vamos preencher. Vamos preencher que está tudo certo. Pode ficar tranquilo que você vai ter a liberdade para poder fazer aqui.
não tem questionamento, não tem pergunta, não tem dificuldade, não tem empecilho. A porta que você entra, a porta que Jesus abriu, já está aberta, você vai entrar, irmão. Não vai ter nenhuma dificuldade, já está no jeito, está prontinho. Você vai passar por ela e você vai provar literalmente daquilo que Deus preparou para você. Amém? Eu quero deixar essa palavra aqui nessa noite de forma profética e declarar que nesses dias você vai entrar nesse lugar. Amém? E você vai vir aqui testemunhar que você entrou por essa porta e que Deus te deu a vitória, e Deus confirmou sobre a sua casa, sobre a sua vida, esta grande bênção que Ele preparou para você. Amém? Continue, irmão, mesmo com pouca força, continue mesmo com pouca força, continue batendo, continue buscando, continue pedindo. O Senhor é fiel e não vai nos desamparar. Já temos a chave, já temos a porta aberta. Vamos passar por ela. Curva sua cabeça e feche os seus olhos. Fale com o Pai no seu lugar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, diante da Tua palavra nós estamos. O Senhor mesmo disse, Pai: pedir, dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Estamos fazendo nessa noite uma vez mais. Estamos fazendo, e o Senhor disse na Tua palavra, Pai, que o Senhor tem colocado uma porta aberta diante das nossas vidas. A porta física, Pai, que suprirá as nossas necessidades humanas, e a porta sobrenatural que suprirá a nossa necessidade espiritual, de ver, ó Pai, contemplar as grandezas espirituais. Eu declaro nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a Tua igreja não vai errar o endereço, mas entrará por essa porta, entraremos por esse lugar de abundância, aleluia, para provar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério, ó Pai, para o casamento, para os filhos, para o lar, para o celeiro, Pai, dos Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos essa noite, ó Pai. Tomamos posse e recebemos a Tua palavra e declaramos pela fé, cremos, ó Pai, cremos, Senhor, que estamos entrando por esse lugar de vida e de abundância, que foi o Senhor que preparou para as nossas vidas. Nós oramos e Te louvamos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.